O Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor de Políticas Públicas em Educação e ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lerrer. Roberto, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo nessa nossa arena de diálogo. Uma alegria muito grande estarmos juntos, Marco. Excelente iniciativa que vocês estão construindo. Muito feliz de estarmos juntos. Roberto, você foi reitor da maior universidade federal do país, a UFRJ, entre os anos de 2015 e 2019. E há, entre várias peculiaridades, uma que chama atenção, que é o fato de você ter sido reitor da UFRJ durante 3 mandatos presidenciais. Você pegou uma parte do governo Dilma, você pegou o governo de Michel Temer e também o início do governo Bolsonaro. Eu te convidaria a fazer uma reflexão, uma análise de conjuntura do que foi enfrentar à frente da UFRJ essas 3 experiências de governo tão distintas assim entre si. Nós vínhamos de um contexto, Marco, de expansão das universidades federais, uma expansão, a meu ver, muito importante para o país. Crescemos o número de universidades, enfim, então havia inicialmente uma expectativa, ainda em 2014, uma expectativa de que as universidades federais iriam concluir um ciclo de expansão. Quando assumi a reitoria, nós já vivemos o primeiro grande baque econômico, que foi o enorme contingenciamento de recursos de 2014 para 2015. Então, eu assumi com 60 milhões a menos no orçamento, que para o UFRJ é uma queda muito acentuada, no momento em que o governo Dilma já estava abertamente sendo desestabilizado. E é claro que isso levou o governo Dilma a perder muito da sua capacidade de governança, em virtude da desestabilização profundamente antidemocrática que estava em curso. A partir daí, tivemos o governo Temer, que resulta de uma ruptura que é claramente uma ruptura em desacordo com os princípios fundamentais da Constituição Federal Brasileira, governo que também tinha como horizonte temporal um mandato reduzido, já marcado pelo intento de uma profunda reforma do Estado, que foi a Emenda 95. Então, os contingenciamentos seguiram acontecendo no governo de Michel Temer e, sobretudo, nós já tivemos no governo Temer mudanças em relação às expectativas em relação ao futuro das universidades federais brasileiras. E depois, com o governo Bolsonaro, o quadro torna-se ainda pior, muito pior, incomparavelmente pior, na medida em que o governo Bolsonaro não apenas tem, digamos, uma razão econômica contra a existência do público, das universidades públicas, da ciência e tecnologia, dos institutos de pesquisa, como é movido pela guerra cultural que leva a presidência da República a investir ideologicamente contra a ciência, a cultura, a arte. O desapreço do governo federal em relação às universidades não decorre, portanto, só de uma motivação fiscal de reduzir gastos públicos, mas também é uma motivação profundamente ideológica, é uma motivação de projeto de sociedade, de concepção de sociedade contra toda a herança iluminista, contra a herança dos valores democráticos advindos da Revolução Francesa, em suma, um período de trevas, um período muito áspero, se estruturou, ganhou densidade a partir do governo Bolsonaro. Roberto, você viveu um período que foi um período de crescimento dessa falácia que é o combate ao marxismo cultural. Como é que, dentro da administração, na relação com os docentes, na relação com os discentes, com os técnicos administrativos, ou seja, como é que na administração, no diálogo com os cientistas,
particularmente com os cientistas sociais, com a área de humanidades, você sentia essa afronta, né, do discurso que, no final das contas, acabou saindo vitorioso na eleição de 2018, da guerra declarada ao marxismo cultural? A UFRJ, Marco, tem como característica ser uma instituição muito vivaz academicamente, é uma instituição muito corajosa em vários momentos da história, mesmo no período da ditadura empresarial militar, a UFRJ assumiu posições muito avançadas, né? Foi a primeira universidade a fazer processos de eleição para reitor, né? Enfim, foi uma universidade que denunciou de forma muito contundente, né, o afastamento de docentes pelo ato institucional número 5, e, portanto, quando inicia o governo Bolsonaro, é perceptível que a instituição se uniu para se defender contra, digamos, as posturas negacionistas, irracionalistas e abertamente neofascistas do governo federal. A universidade entendeu que vivia um momento e vive um momento de perigo e, portanto, houve uma coesão em relação à defesa do pluralismo teórico, da liberdade de cátedra, muito acentuada, e isso é um processo muito digno das nossas instituições universitárias, que compreenderam o perigo. Agora, muitos professores, muitas professoras vieram conversar comigo na condição de reitor, por estarem se sentindo ameaçados, né? Inclusive, professores tiveram que sair do país em virtude de ameaças, particularmente docentes que trabalhavam com questões relativas às questões LGBTQI e temas conexos, enfim, estavam sendo muito asperamente combatidos, difamados com fake news, etc. Enfim, alguns até acabaram saindo do país, infelizmente, né? Mas a universidade compreendeu que vivia um momento de perigo. E isso ficou evidente em diversos momentos, quando, por meio de moções do Conselho Universitário, a universidade se manifestou abertamente contra a escola sem partido, iniciativas semelhantes, tudo que golpeava a liberdade de cátedra foi respondido pela instituição de uma maneira corajosa e audaz, a meu ver. E isto foi importante para o conjunto do sistema, porque demais universidades federais também tiveram posições corajosas, universidades públicas, em geral, tiveram posições corajosas, e isto agora tem uma configuração muito preocupante na medida em que passamos a ter reitores e reitoras que não foram escolhidos por suas comunidades, né? Infelizmente, dos 45 processos eleitorais que nós tivemos desde o início do governo Bolsonaro, nós temos mais ou menos 16 ou 17 reitores nomeados que venceram a consulta. O restante, ou foi nomeado alguém fora, que não venceu a consulta, ou então, em casos piores, reitores pro tempore, né? O que acabou de acontecer essa semana com a Universidade Federal de Sergipe, mas também Paraíba, Piauí, recentemente viveram essa situação, Ceará também, e neste ambiente agora, com dirigentes que são, digamos, adeptos deste projeto de sociedade, o risco à liberdade de cátedra torna-se muito real, na medida em que existem mecanismos insidiosos, como processos administrativos, né, que, a pretexto de falsas irregularidades administrativas, utilizem esses instrumentos para perseguição ideológica, né? Então, isso hoje é um tema que preocupa imensamente as universidades federais brasileiras. Roberto, você vê algum risco do retorno daqueles grandes processos que resultaram em expulsão de professores, afastamento de professores e também de estudantes nessas universidades? Eu entendo que existe este risco. Infelizmente, o risco existe.
nós vimos que o próprio Ministério da Justiça elaborou uma lista de professores antifascistas. Bom, ser antifascista deveria ser algo celebrado, homenageado, reconhecido, porque está em conformidade com a Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira explicitamente, em seus princípios, sobretudo o artigo 5º, ela é muito claramente uma Constituição hostil ao fascismo. Nós devemos ter orgulho das pessoas que são antifascistas. A CGU também elaborou uma norma de conduta que impede, ou que tenta impedir, ou que constrange servidores públicos a não se manifestarem publicamente nas redes, enfim, sobre temas que a sua instituição não tem a mesma interpretação do que o servidor. E esses processos administrativos, igualmente, podem ser utilizados, enfim, para fins de perseguição ideológica. Então, é um momento em que a universidade brasileira deve estar organizada, deve estar unida. É muito importante que sindicatos, movimento estudantil tenham uma projeção nacional, porque, neste momento, evidentemente, estamos sob um ataque que não é local, ele não decorre de interações puramente regionais e locais, mas sim de investidas que se dão no âmbito nacional. Nessa perspectiva, eu entendo que devemos estar sempre muito atentos em relação à liberdade de cátedra, à liberdade de pensamento. Vimos que, infelizmente, nós temos mudanças profundas no CNPq, na CAPES, no sistema de avaliação. Tudo isso impacta... Nesse exato momento em que a gente faz a entrevista, chegam informações da não liberação de bolsas, não autorização de bolsas em vários programas de pós-graduação, privilegiando determinadas universidades e determinados setores numa evidente decisão que quebra realmente a espinha dorsal do sistema de pós-graduação no Brasil, não é, Roberto? Exatamente. Perfeita a sua reflexão, Marco. O mecanismo de indução pelo sistema de ciência e tecnologia tem uma repercussão muito forte para a produção do conhecimento. A produção do conhecimento nas universidades possui uma interação muito estreita com o aparato de ciência e tecnologia, então essas mudanças afetam áreas de conhecimento, linhas teóricas, tradições teóricas, epistemológicas, enfim, então tudo isto indica que a universidade brasileira hoje está sob enorme pressão, e eu diria, é uma pressão que não decorre apenas de uma proposição que pudesse ser entendida como no plano das ideias, é também uma ameaça objetiva em termos orçamentários e de medidas administrativas. Roberto, você foi presidente da Associação dos Docentes da UFRJ e também presidente do Andes exatamente na passagem, né? Você pegou uma parte do primeiro mandato do governo Fernando Henrique, salvo engano, e uma parte do segundo mandato, né? De toda maneira, os 4 anos em que você foi presidente da AD e do Andes, você teve que enfrentar, resistir contra o governo Fernando Henrique, né? Quando você olha para aquele período, né, de luta, de resistência, né, e percebe o retorno daquilo que a gente viu no bloco anterior, né, desse avanço, né, desse conjunto de retrocessos, tanto na área fiscal, né, como na área de concessão de bolsas por parte da CAPES, do CNPq, e agora também esses ataques que são desferidos contra o Andes. O que vem à cabeça? A principal imagem que eu tenho é que, felizmente, Marco, nós temos um sindicato que tem características únicas na América Latina, que é o Andes Sindicato Nacional.
Quando nós conversamos com os nossos colegas no México, na Argentina, na Colômbia, no Chile, e mesmo em outros países, né, Estados Unidos, alguns países europeus, não existe nada parecido com o Andes Sindicato Nacional. O Andes se afirmou como uma entidade muito peculiar, é uma entidade muito sui generis. De certa maneira, até um pouco improvável que desse certo, porque é uma instituição nacional, é um sindicato nacional, que tem instâncias que delibera a vida nacional, enfim, os seus congressos, os seus CONADES, por meio de eleição direta, enfim, é um sindicato único, não é uma federação, é um único sindicato, mas, ao mesmo tempo, as suas seções sindicais têm uma enorme autonomia, porque tem uma instância deliberativa própria, que são as suas assembleias. É uma estrutura, portanto, que aparentemente não daria certo, mas a história mostra que deu certo, porque permite um enorme pluralismo de concepções, mas, ao mesmo tempo, permite uma robusta unidade de ação. E, por isso, o Andes sempre foi muito combatido pelos setores que querem, seja promover reformas negativas do Estado, reformas negativas da Previdência, mudanças na educação brasileira, regressivas, enfim, o Andes sempre teve um papel muito organizador da defesa da educação pública, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma, digamos assim, pretensão hegemonista. Nós podemos dizer que o Andes foi estruturante do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, pelo envolvimento das suas seções sindicais, grupos de trabalho, e isso mudou a história da educação brasileira. Nós temos uma Constituição Federal, e também elaborada num contexto muito improvável de sair alguma coisa razoável da Constituinte, dada a composição dos parlamentares que nós tínhamos, mas nós temos pontos muito importantes no capítulo da educação, como a autonomia universitária, que é um artigo brilhante, o artigo 207, o conceito que estava presente na versão original da Constituição de que teríamos um regime jurídico único para todos os servidores públicos, aposentadoria integral, a gratuidade nos estabelecimentos oficiais, a gestão democrática nos estabelecimentos públicos, enfim, o direito do cidadão à educação, o dever do Estado. Temos que lembrar que a Constituição foi escrita já num contexto em que o neoliberalismo estava triunfante, seja com Reagan, seja com Thatcher, né? Depois Helmut Kohl, enfim, então, o Fórum em Defesa da Escola Pública, com o trabalho do ANS e de outras entidades, enfim, marcou uma mudança estrutural para a universidade brasileira, porque nós temos dedicação exclusiva, nós temos o ingresso por concurso público, enfim, e uma carreira que valoriza a titulação. Isto, de fato, muda a universidade, a DE muda o conceito de universidade, deixa de ser um lugar em que profissionais liberais e outros profissionais exercem parcialmente o seu tempo ensinando. Agora, a questão da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão passa a ser uma realidade muito mais orgânica nas universidades brasileiras, né, a partir da Constituição. Então, o Andes é uma história eu me considero um filho da dedicação exclusiva, um filho do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Eu não teria chegado onde eu cheguei dentro da universidade pública sem essas duas grandes conquistas. A minha trajetória, tenho certeza que de todas as gerações que estão hoje na universidade, nenhum de nós poderia fazer pesquisa se não tivesse, nós não tivéssemos conquistado a DE, a carreira, o conceito de que a titulação é uma dimensão da própria carreira, a liberdade de cátedra, enfim. Quando eu fui presidente da seção sindical, nós estávamos sob uma intervenção no UFRJ. Eu posso atestar que uma intervenção na instituição ela sempre provoca resultados desastrosos.
todos os nossos indicadores pioraram no período da intervenção. Isso foi, 98 a 2000. Que foi exatamente o período... 97, 98, foi 98 a intervenção. Foi nesse período em que Pinguela Rosa foi... Foi o Vilhena, que foi do lado do IFIX, né, que você conhece, enfim. Então, teve uma consequência muito negativa. E no período que eu estive na presidência do Andes, nós lutamos por alguns valores e conceitos que, a meu ver, seguem muito estratégicos nos dias de hoje. O primeiro deles, contra a reforma administrativa. Nós temos que lembrar que o governo Fernando Henrique tinha como projeto transformar as universidades em organizações sociais. A greve de 2001, que foi uma das maiores greves e mais mobilizadas e mobilizantes, contou com apoio social emocionante. Enfim, o país todo acompanhou a greve com expectativa, com apoio, enfim. Naquele momento, nós estávamos lutando contra a aplicação da reforma administrativa nas universidades, mas lutamos por alguns valores que também são próprios do Andes. A isonomia salarial entre ativos e aposentados, a paridade entre ativos e aposentados. Porque lembrem que, naquele momento, numa outra gestão do Andes, que era de um outro campo político, eles haviam aceitado, fora das assembleias, a GED, né, que era uma gratificação de estímulo à docência, que era uma gratificação produtivista. E os aposentados ficaram com apenas 60% desta gratificação. E nós, naquela greve, lutamos pelo restabelecimento da paridade e também para uma isonomia entre os professores da educação superior e da educação básica, dos colégios de aplicação, que estavam com salários significativamente mais baixos, porque eles não tinham sequer a GED, né? Eles tinham uma outra bolsa ainda menor. E nós conseguimos manter o conceito de que os reajustes deveriam ser iguais para os aposentados e também para a educação básica. Isso estendeu a greve, mas eu não tenho nenhum arrependimento de nós termos mantido a mobilização, porque isso é um valor estruturante. Eu fico muito decepcionado de ver entidades sindicais que negociam carreiras que prejudicam aposentados, ou, como foi o caso da reforma da Previdência, que inviabiliza a aposentadoria dos jovens professores. Eu acho que uma entidade que organiza a luta da universidade pública, pela carreira, pela dignidade do trabalho, nós não devemos ter constrangimento de afirmar que nós somos trabalhadores intelectuais, mas trabalhadores, enfim, produzimos conhecimento, mas somos trabalhadores e devemos zelar pela nossa condição de felicidade, de realização, de autorrealização pelo trabalho, né? O trabalho deve nos humanizar, deve assegurar uma dimensão criadora para todos os seres humanos, e um sindicato não pode nunca abrir mão desses princípios e desses valores que organizam o mundo do trabalho. Por isso, reitero que o Andes marcou a história da universidade e segue marcando a história da universidade. Cada geração nova que chega à universidade, cada ciclo geracional, cada faixa etária que chega à universidade, são novas sensibilidades, novas preocupações, e os sindicatos vão incorporando essas novas sensibilidades, essas novas formas de sentir e pensar. Hoje, o Andes está muito mais atento do que há uns anos atrás às questões vinculadas ao racismo. Hoje, o Andes está muito mais sensível a temas relacionados à liberdade, da forma de amar que cada pessoa tem que construir nas suas vidas. Enfim, então, nós temos um sindicato que vai interagindo, né, com as gerações, mas sempre estruturando um conceito de universidade pública voltada para um projeto de nação em que todos que têm um rosto humano possam ter direito ao bem viver. Roberto, uma última pergunta. Como você reage às movimentações que acontecem em várias universidades federais, nas associações docentes, né, no movimento docente,
de desfiliação de ADs, de sindicatos locais do Andes, que é um movimento que afeta, inclusive, atualmente, a Universidade Federal de Pernambuco. Marco, é uma preocupação imensa e uma indignação, porque nós somos fortes como professores universitários das universidades federais, porque nós compomos um movimento nacional e, sobretudo, nós estamos muito profundamente vinculados às lutas que se organizam nacionalmente. Fragmentar o Andes hoje, num governo que tem características muito explícitas, autocráticas e de cariz neofascista, é uma forma de adaptação à ofensiva que a extrema-direita vem fazendo no mundo e no Brasil. Nós precisamos fortemente de entidades que organizem nacionalmente as lutas, com acúmulo coletivo. Nós não podemos nos furtar de escutar as vozes das professoras e dos professores da Universidade Federal de Pernambuco. A Universidade Federal de Pernambuco é uma universidade que está no coração das universidades, entre aspas, clássicas brasileiras, né, dos anos 40. É uma universidade com enorme capacidade de pesquisa. Nós necessitamos das vozes, da energia criadora, da capacidade organizativa, da mobilização das professoras e dos professores da Universidade Federal de Pernambuco. Por isso, as universidades que hoje estão em processo ou que vislumbram a possibilidade de abandonar um horizonte nacional, eu sugiro que avaliem, ponderem, conversem, discutam se, de fato, esta é uma alternativa sábia no momento histórico que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos fragmentar, nós não podemos nos insular e nós não podemos deixar de compartilhar as nossas vozes e capacidade criadora de futuro. E, por isso, eu convidaria as professoras, os professores da Federal de Pernambuco a se somarem aos demais professores e professoras das universidades federais para que juntos possamos escrever um capítulo novo da história da educação brasileira e da universidade brasileira, que eu tenho certeza que vai nos orgulhar muito no futuro, que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando, e nós vamos vencer toda a ofensiva autocrática que está em curso. E nós temos exemplos recentes, né? Mesmo a eleição do Biden mostra que é possível a organização, é possível construir coalizões que enfrentem a extrema-direita. A extrema-direita não é uma força acima do protagonismo histórico. Nós precisamos estar juntos, organizados, mobilizados nacionalmente para que a defesa da universidade pública, da educação pública, da democracia possa, de fato, ser exitosa. E eu confio que será. Roberto, muito obrigado por essa entrevista. Tenho certeza que nós nos reencontraremos em outras edições do Trilhas da Democracia para debater a universidade pública, o movimento sindical das universidades brasileiras. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, sempre debatendo temas relacionados à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até a próxima semana.